O eco das preces no santuário vazio, no topo de uma montanha isolada, cercada por florestas densas e neblina perene, havia um santuário abandonado. Conhecido como Santuário de Myongvo, ele era um lugar de beleza solene, com suas estruturas de madeira desgastadas pelo tempo e seus telhados curvos cobertos por musgo. Diziam que há séculos o santuário era um local de peregrinação, onde as pessoas iam para rezar e encontrar paz. Mas há décadas ele havia sido abandonado e as histórias sobre o que acontecia lá dentro eram sombrias. Diziam que o santuário ecoava as preces de quem entrava nele, mas as palavras eram distorcidas e transformadas em maldições. Aqueles que rezavam lá começavam a envelhecer rapidamente, como se o tempo estivesse sendo sugado deles. Por isso, os moradores das vilas próximas evitavam o local, considerando-o amaldiçoado. Mas para Haijin, uma jovem estudante de história que estava pesquisando santuários antigos, o santuário de Myongvo era uma oportunidade única. Ela não acreditava em maldições e estava determinada a descobrir a verdade por trás das lendas. A chegada ao santuário, Haijin chegou ao santuário em uma tarde nublada, carregando uma mochila cheia de equipamentos de pesquisa e uma câmera. O ar era frio e úmido, e o silêncio ao redor do santuário era opressivo. Ela sentiu um calafrio ao atravessar o portão de madeira desgastada, mas atribuiu a sensação ao clima. Dentro do santuário, o ar era ainda mais pesado. As paredes estavam cobertas por antigos caracteres Anja e o chão de madeira rangia sob seus pés. Haijin começou a explorar, fotografando os detalhes arquitetônicos e anotando tudo em seu caderno. Este lugar é incrível. Ela sussurrou, admirando a beleza decadente do santuário. Foi então que ela ouviu um eco suave, como se alguém estivesse repetindo suas palavras. Ela parou, olhando ao redor, mas não havia ninguém. Olá, ela chamou. Hesitante, o eco voltou, mas desta vez as palavras estavam distorcidas, como se tivessem sido faladas por alguém com uma voz rouca e antiga. Olá. Olá. Haijin sentiu um frio percorrer sua espinha, mas decidiu ignorar. Ela continuou explorando, determinada a não deixar que superstições atrapalhassem seu trabalho. A primeira prece. À noite, Haijin decidiu acampar dentro do santuário. Ela montou uma pequena barraca em um canto do salão principal e preparou-se para dormir. Mas antes de deitar, ela decidiu fazer uma prece, como um gesto de respeito ao local. Por favor, deixe-me encontrar as respostas que procuro, ela sussurrou, fechando os olhos. Quase imediatamente o eco voltou, mas desta vez as palavras eram diferentes. Respostas. Respostas. Você não vai gostar do que encontrar? Haijin abriu os olhos, assustada. O eco parecia vir de todas as direções, e ela sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Ela olhou para suas mãos e notou algo estranho. Sua pele parecia mais pálida, mais enrugada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, com voz trêmula. O eco respondeu, distorcido e ameaçador. Tempo, tempo. Ele não para, a maldição do tempo. Nos dias seguintes, Haijin começou a notar mudanças em seu corpo. Sua pele ficou mais enrugada, seus cabelos começaram a embranquecer e suas articulações doíam como as de uma pessoa muito mais velha. Ela tentou deixar o santuário, mas sempre acabava voltando, como se algo estivesse puxando-a de volta. Eu preciso descobrir como quebrar essa maldição, ela pensou, desesperada. Ela começou a pesquisar os caracteres Anja nas paredes do santuário
tentando decifrar seu significado. Finalmente, ela encontrou uma inscrição que parecia ser uma advertência: aqui o tempo não flui como deveria. Aqueles que rezam neste lugar serão consumidos pelo eco de suas próprias palavras. Heidi entendeu que o santuário estava amaldiçoado e que suas preces estavam acelerando o tempo para ela. Ela precisava encontrar uma maneira de reverter o processo antes que fosse tarde demais. O confronto final, determinada a quebrar a maldição, Heidi decidiu enfrentar o eco. Ela voltou ao salão principal e começou a gritar, desafiando o santuário. Eu não vou deixar você me consumir. Ela gritou, com voz firme. Eu vou quebrar essa maldição. O eco respondeu, distorcido e furioso. Consumir. Consumir. Você já é minha. Haydn sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo e o santuário começou a tremer. As paredes desmoronaram e o teto caiu, como se o local estivesse despertando de um pesadelo. O desfecho, quando a poeira baixou, Haydn estava do lado de fora do santuário, que agora era apenas uma ruína coberta por vegetação. Ela olhou para suas mãos e viu que sua pele estava normal, sem sinais de envelhecimento. A maldição havia sido quebrada. Ela deixou o local em silêncio, carregando o peso do que havia vivido. O santuário de Myongol continuou lá, escondido nas montanhas, esperando por sua próxima vítima. O legado do santuário, anos depois, Haydn nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, sempre que ouvia histórias sobre viajantes desaparecidos nas montanhas, ela sabia a verdade. E em noites de neblina, se você se aproximar demais das ruínas do santuário, poderá ouvir o som de preces ecoando. E o convite para